Temas do Via Justiça de hoje: regimes nupciais, casamentos e divórcios. Participam do programa o juiz José Eustáquio Lucas Pereira, da 2ª Vara de Família de Belo Horizonte, e o advogado Valcir Rodrigues, doutor em Direito e professor de Direito Civil da Faculdade Dom Helder Câmara e da PUC Minas. Vamos falar agora sobre casamentos. Quais os requisitos legais para sacramentar uma união, doutor Valcir? Na verdade, deve ser feito o processo de habilitação para o casamento, com a certidão de nascimento atualizada, 2 testemunhas, é marcada uma celebração e essa celebração ela pode ser a celebração civil ou religiosa. Portanto, é possível o casamento civil, como também o casamento religioso com efeito de casamento civil. Mas o casamento religioso com efeito civil, ele permanece a mesma fórmula jurídica de quando foi estabelecido pela lei? Sim, na verdade, o casamento religioso, para produzir os efeitos de um casamento civil, necessariamente deverá passar por um processo de habilitação. Ele pode ser feito antes da celebração religiosa ou até mesmo após a celebração religiosa. Mas após o processo de habilitação, aí sim será feito o registro do casamento religioso no cartório de registro civil. Doutor José Eustáquio, a instituição do casamento está em crise hoje no Brasil? Eu tenho que sim. No meu entendimento, com o advento da Constituição de 1988, com a nova lei de divórcio, com a emenda constitucional 66 de 2010, facilitou em muito o divórcio. E hoje, qualquer pequeno litígio, qualquer pequeno constrangimento que experimenta os casais, estão levando à busca ou à procura do divórcio. Então, essa facilitação de divórcio, eu tenho que os casais deixou de enfrentar os liambes do casamento, aqueles pequenos contratempos que o casamento lhes oferece. O senhor tem estatísticas em Belo Horizonte de separações, divórcios? Durante um ano, ou seja, de 1º de outubro de 2010 a 31 de outubro de 2011, foram feitos na comarca de Belo Horizonte cerca de 7.500 divórcios, isto nas 2 varas de famílias desta capital. Dimensionando isso em termos de Belo Horizonte, é muito elevado esse número? Em termos de Belo Horizonte, o número de divórcios são elevados. E para nós que somos de origem católica, não é isso? Se nós analisarmos o nosso Código Canônico, nós vimos que o casamento seria indissolúvel, não é isso? De acordo com o nosso Código Canônico. E nós temos uma criação, uma formação religiosa que proíbe, ou seja, que não concorda com o divórcio. Então, dentro dessa nossa cultura e dentro da quantidade de divórcios que acontece no momento no nosso país, eu acho que o número é alarmante. Doutor Valcir, quais são os aspectos psicológicos negativos mais comuns no casamento hoje? Na verdade, a dissolução da sociedade conjugal não é fácil para ninguém. Então, geralmente tem a discussão por que deu errado, por que esse casamento chegou ao fim. Mas o que é importante é que, na verdade, tem aumentado sim o número de divórcios aqui no Brasil, principalmente pelas mudanças legislativas recentes, mas isso não significa o fim da família. Então, o que se percebe, sim, um fim de um casamento, mas outras famílias são constituídas a partir desse fim do casamento, são as famílias reconstituídas. Há outras formas de família, como a família homoafetiva, a união estável, também reconhecida como entidade familiar. Então, havia sim uma demanda reprimida de pessoas que já estavam separadas de fato, portanto, o casamento já não existia de fato, porém tinha uma certa dificuldade de colocar fim judicial a este vínculo. Com a emenda constitucional 66, a possibilidade do divórcio direto como direito potestativo, sem prazo, sem discussão de culpa, sem nenhum requisito, apenas com base na autonomia privada, sem dúvida nenhuma, percebe-se um aumento desse número de divórcios. Mas é correto afirmar que estaria havendo mais separações do que uniões? Ou não? Não. De acordo com o último censo, né, num grupo de 100 casamentos, por volta aí numa média nacional de 24 separações e divórcios. Né? Então, o número de casamentos continua ainda superior em relação ao número de divórcios. Vamos ver agora a opinião popular. Nós perguntamos em Belo Horizonte o que está acontecendo mais hoje em dia, casamento ou divórcio? O casamento hoje não é igual antigamente, não. Hoje está rolando muita traição,
muita... tendo confiança, não tá tendo mais aquele amor igual antigamente. Porque a vida a dois é muito difícil, né, moço? Eu acho que tá divorciando mais, viu? O pessoal tá querendo ficar casado, não. Tá dando trabalho. Aqui em Brasil, as pessoas se estão divorciando porque querem viver sozinhos. Hoje os casamentos mais é por ilusão. Eles acham que estão fazendo casamento e não é. Tá casando mais por casar. O divórcio, as mulheres estão dando uma chifrada lascada aí, então tem que ter muito cuidado. Doutor Zé Eustáquio, comentário do senhor sobre a fala popular. Ninguém está acreditando no casamento. Conforme o doutor Alcir disse, hoje o casamento, a nossa legislação torna ele muito fácil para os casais. Trata-se, na verdade, de um direito potestativo, ou seja, um direito que não admite prova em contrário, que não se contesta, basta uma parte querer que o divórcio será decretado. Eu acho que os casais, por qualquer motivo do relacionamento conjugal, estão pedindo o divórcio. Nós sabemos que uma vida a dois, uma vida de casal, tem vários obstáculos. E no mínimo obstáculo que o casal tem, procura, ao invés de conversar, dialogar e procurar manter o casamento em prol dos filhos, procura logo o juiz ou o cartório, quando há a possibilidade de assim ser feito, para fazer o divórcio. Eu tenho que os casais, na minha concepção, devem ser mais ponderados, mais sensatos, mais equilibrados, procurando manter o casamento em prol dos filhos. A lei errou, então, de estabelecer esse caráter potestativo? Não digo que errou. Eu acho que isso aí é uma opção do casal. É o próprio casal que tem que fazer a análise de seus comportamentos na vida conjugal. Eu acho que deve ser mais compreensivos, né, mais ponderados, para evitar que seja feito esse divórcio a qualquer preço. E porque a grande consequência do divórcio, das separações, na minha concepção, reflete nos filhos. Então, o grande liame dos divórcios vai refletir exatamente em quê? Nos próprios filhos. O Via Justiça faz mais um intervalo, voltamos a seguir com o bloco final do programa.